Iniciando mais um Hour Body Papo Saúde, eu, Reinaldo Dias, com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi, gente, vamos falar do coração hoje, hein? Então se liga, hein? A gente vai tocar no seu coração hoje com ele, Dr. Gustavo Afonso de Oliveira. É isso aí. Perfeito, muito bem. Seja bem-vindo. Agradecer a oportunidade Eu aqui. que agradeço. Muito obrigado, Rei. Tamo Obrigado, junto. Pri. Bom, muito prazer. Meu nome é Gustavo Afonso de Oliveira. Quem quiser me seguir já no Instagram, já aproveita aí, @Dr. Gustavo Afonso, .médico. E tô aqui para compartilhar um conhecimento de uma maneira mais simples, transparente, para que todo mundo possa entender de uma maneira bem legal. Sim. Doutor Gustavo Afonso é cardiologista, clínico, intervencionista. Intervencionista, É isso. Acertei. É, muito bem. Mandei bem, né, Pri? É o cardiologista que fez a cardiologia clínica e depois se especializou na intervenção, que é o cateterismo cardíaco, angioplastia e outros procedimentos também. A intervenção de intercorrências, né? O cara chegou lá, tá com alguma coisinha, você já pum. Não, fico de sobreaviso. Então, se pintar um infartado, a gente tem que correr para o hospital para abrir a artéria do cara. E pinta muito? Pinta. Dependendo do serviço, se o serviço tiver muito movimento de infarto, todo dia vai ser chamado. Então Todo cuidado com o que come, hein? Vamos Olha começar as só. perguntas aqui, tem muita isso aí. coisa. Não, vamos Falando do começar. coração, já vamos pra primeira, né, Pri? Opa, a primeira é aquela, né? O pessoal tem Vamos muita lá. curiosidade. Quem infarta mais? Homem ou mulheres? Então é uma dúvida que todo mundo tem, né? Mas antigamente o homem infartava mais, porque a mulher ficava mais em casa, se alimentava bem, tinha comida caseira, Boa. e o homem que se submetia ao estresse do trabalho, né? Comia errado, ia comer na empresa ou comia na rua. E hoje em dia a mulher se equiparou ao homem no mercado de trabalho. A mulher está trabalhando, está ativa no mercado, então está sujeita a todo o estresse que o homem tinha no passado. Então, antigamente o homem infartava mais, mas hoje os índices de infarto estão equiparados entre homem e mulher, por conta desse estresse, né, que as mulheres estão sendo submetidas. Falei. Deixa eu falar uma outra coisa, Gu. Tipo, exemplo, eu tô tenso. Se eu ficar muito tenso, muito nervoso, aconteceu de um modelo, né, na passarela, né, Não Pri, sei, não vi. que infartou. Você ficou sabendo? Você viu esse caso aí? De um modelo que infartou? Ele realmente infartou? Tem que avaliar direito, né? Teria que abrir o prontuário do paciente para ver se realmente aquilo foi um infarto. O que pode acontecer de um desmaio num evento, por exemplo, de moda, o cara está desfilando, um ambiente muito quente, fica trocando de roupa e às vezes a pressão abaixa e ele tem esse desmaio, que a gente chama de síncope. E é algo benigno, né? Síncope vasovagal, que a gente chama, né? Ela é motivada por um ambiente quente, abafado. Então, tem que ver o motivo, se ele realmente infartou ou se foi algo menos grave. Mas é comum infarto entre os jovens? Tem uma faixa etária? Não é comum infarto entre jovens. Geralmente, a partir dos 40 anos, 50 anos, mulheres na pós-menopausa têm mais propensão a ter infarto. Mas o que acontece é que a mídia dá muita atenção para quem infarta jovem. Então dá a impressão de que só jovem infarta, ou muitos jovens infartam. Mas na verdade eu faço cateterismo quase todo dia e eu quase não vejo jovem na mesa lá. É algo que, por exemplo, avião. Né? Avião que decola, que aterriza, ninguém dá notícia, mas avião que cai é o que vira notícia. Então é muito raro o jovem ter infarto, né? E os mecanismos do infarto do jovem são diferentes dos idosos. Bem bacana. Voltando àquela questão que eu falei, né? Um exemplo só para deixar bem claro. A pessoa tá tensa, apreensiva ou muito ansiosa, né? Para um evento, para se colocar em público. Para falar no podcast, Isso. né? Pode infartar? Depende do perfil da pessoa. Depende se ela tem alguma doença pré-existente. Paciente jovem, uma pessoa jovem, raramente vai ter um infarto. Mas se for um paciente idoso, que não faz check-up e tem uma doença coronariana instalada, um ambiente de estresse pode gerar um infarto nele.
E no caso também, se for um jovem que esteja com a saúde desalinhada, também já tem mais probabilidade, né? Colesterol alterado, hipertensão. Que hoje em dia os jovens têm doenças de idosos, né? Tem mais, mas essas doenças, elas não acometem o coração num curto prazo. Elas precisam de tempo para ela desenvolver uma doença, um entupimento na coronária, por exemplo. Por isso que quem infarta geralmente é aquela pessoa com 50, 60 anos. Porque a doença já começa lá no começo. Então a prevenção tem que ser iniciada, a consciência de alimentação, atividade física, lá no começo. Porque essa doença começa na adolescência, quando você começa a se alimentar errado. Então a plaquinha de gordura aqui é pequenininha lá, quando você é jovem, ela vai se desenvolvendo. E aí quando está na idade 50 anos, né, ela vai estar numa doença muito mais grave e aí está mais propenso a ter infarto. Certo. Palpitação é sinal de infarto? Dificilmente o quadro de diagnóstico de infarto começa com palpitação. Geralmente é dor no peito. Em alguns casos, pacientes diabéticos, mulheres idosas, elas nem têm dor no peito, elas têm falta de ar. A gente chama de equivalente isquêmico. Então ela está tendo infarto, mas não está manifestado como dor. É uma falta de ar, às vezes uma dor no estômago, eles acham até que é gastrite. Dor nas costas, dor no pescoço. E então, geralmente é dor no peito, que é a causa principal que leva as pessoas a irem para o pronto-socorro e dar um diagnóstico de infarto. Isso então é um dos sinais, né? Agora, mas nem toda dor no peito é infarto. Na verdade, a minoria das dores no peito são infarto, né? Mas se está na dúvida, é bom procurar um pronto-socorro, fazer o eletro para tirar essa dúvida. Mas a palpitação não é um sinal. Assim, muito raro muito de raro acontecer, né? O que pode acontecer é a paciente ter palpitação, sim, né? Até bradicardia, que é a frequência cardíaca baixa, e aí, mas é um quadro clínico muito mais exuberante do que uma palpitação. Certo. Que as pessoas às vezes sentem, passam um estresse, alguma coisa, sente aquela palpitação, já acha que está né, prevendo um evento cardiovascular e às vezes nem é, né, doutor? Tá na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. Eu tenho palpitação, né, extrasístole, que a gente chama, né? Todo mundo tem extrasístole. É uma arritmia benigna. Imagina você tem um órgão que bate desde que você nasceu aí. Ele não tira férias. Ele bate 100 mil batimentos um dia. Então uma hora ele vai sair do compasso. E isso é normal, né? Tá tudo certo. O problema dessa extrasístole é se ela for muito frequente. Aí tem que ser tratada ou com medicação ou com alguma intervenção. Aí a palpitação pode ser uma simples taquicardia também. Você passa por um estresse, você foi assaltado, você fez uma atividade física mais forte, mais intensa, o coração vai acelerar e é natural, é fisiológico, é esperado que isso aconteça. Doutor, nosso público são pessoas assim leigas no assunto medicina, né? E eu, assim, desde criança eu vejo as pessoas confundirem muito o taquicardia e o infarto, como se tratasse os termos fossem a mesma coisa. Explica a diferença do taquicardia para o infarto. Sim. Isso é uma pergunta bem frequente mesmo. Na verdade, eu vou adicionar mais um termo aí, que é o ataque cardíaco, né? No termo, na população geral, ataque cardíaco é igual a infarto, né? A taquicardia já é a frequência cardíaca acima de 100 batimentos. É a aceleração do coração. Pode ser normal, como eu falei anteriormente, mas pode ser algum problema de arritmia mesmo. Tem que ser tratado. Mas o ataque cardíaco e o infarto são a mesma coisa. Perfeito. A gente tá dentro desse tema, então cardiologista vai cuidar do coração, que é o sistema cardiovascular, né? De irrigação, que a gente sabe, tudo para ver a máquina, o coração trabalhando. A gente fala muito, né, de infarto e tudo mais. As pessoas também falam de derrames, né? Tipo derrame cerebral e tal. Fala um pouquinho para nós aí, doutor, sobre essa questão. O derrame, ele é conhecido no meio médico como AVC. Sim. O AVC pode ser isquêmico, que é uma obstrução das artérias do cérebro. É o mesmo mecanismo do infarto, né? Sim. O infarto é a doença do coração, o AVC isquêmico é a doença do cérebro.
Só que o cérebro também pode sofrer um AVC hemorrágico, que aí tem outros contextos, outras doenças envolvidas, malformações congênitas, e é uma doença muito grave, que tem que ser abordada de maneira precoce, tanto hemorrágico quanto isquêmico. E essa questão que a gente está falando, que é similar porque é vascular, né? É na corrente, né? Sanguínea. Então, falando de corrente sanguínea, pode ser causado pela questão alimentar. Um dos fatores. Com certeza. O colesterol elevado, que aí tem um entupimento, um entope a questão coronária, coração? Sim, isso mesmo? Sim, isso. E a outra é questão cerebral. As artérias do cérebro, sim, carótidas, né? Mas é infarto ambos, um infarta o cérebro e o outro infarta, vamos dizer, o coração. Que é um nome diferente. Isso, e o mecanismo de ação e os fatores de risco são os mesmos. Ou seja, o paciente diabético, hipertenso, obeso, quem fuma, tem um fator genético, é a mesma coisa. Vai ter o risco de AVC e o risco de infarto. E o do fumante, só pra gente dar ênfase aqui no que você tá falando. Todo mundo fala, né, Pri? Tipo, o risco é maior pra quem fuma, o risco é maior pra quem fuma. Defina isso daí pra nós. Por que é maior? É por causa da nicotina? A nicotina ela vai pra corrente sanguínea? Sem dúvida, o tabagismo está muito envolvido com infarto. Tem a ver com a combustão do cigarro, né? Você ingerir uma substância que entra na circulação sanguínea e engrossa o sangue. Tá? O cigarro ele faz o sangue ficar mais grosso. Então, eu sempre falo para o paciente que fuma, cara, você vai fazer o check-up, vai estar tudo normal. O cara que fuma 40 anos, não tem nada, só fumo. Tá tudo normal os seus exames. Mas eu boto um asterisco. Nada me garante que você não vai ter um infarto amanhã. Porque você fuma. Nossa. Porque o sangue pode fazer um coágulo e entupir a artéria da noite pro dia. Então, a culpa não é minha. Sim. Que eu falei, tá tudo bem com seus exames. Mas o sangue dele coagulou e fez o infarto no dia seguinte. Né? Então, o cigarro, independente de... Claro que o check-up é para detectar outras doenças também, mas o cigarro, mesmo que o check-up é normal, você não está imune de sofrer um infarto. Nossa, então o cigarro é um fator causal imprevisível, você não tem como prever. É uma bomba relógio que eu falo. Imprevisível. Eu falo para o paciente, você é uma bomba relógio. Você pode não ter nada ao longo da sua vida relacionado ao tabagismo, mas você pode ter um infarto na minha frente agora. E é muito real isso, doutor, que você está falando, porque a minha mãe é fumante há anos, assim, desde a adolescência. E às vezes ela fica com aquelas tosses muito de fumante, né? E toda vez que ela vai no médico, ela faz exame, raio-x do pulmão, o médico fala que o pulmão dela está limpíssimo. Eu falo, como que pode? A pessoa fuma tanto. É questão de tempo, né? Com o nível de exposição ao tabaco, com o tempo vai dar problemas pulmonares, né? Principalmente, né? O DPOC. Vai depender de oxigênio no futuro. E pode ser de repente, né? Um dia você fez um raio-x, estava tudo bem, no outro já não está. É uma doença que vai se instalando devagarzinho. Às vezes ela se torna sedentária por isso e não quer te falar que está mais sedentária porque está tendo falta de ar. E quem fuma às vezes esconde sintoma para ninguém ficar em cima falando, tá vendo? É o cigarro. Então eles não falam nada, eles ficam quietos. Não, tá tudo bem. Aí ele fica mais quietinho na dele e a doença vai se instalando. E aí, quando vai ver, já tá dependente de oxigênio. Tem que andar com um carrinho de oxigênio, um cilindro, para auxiliar para andar pela casa. É louco isso daí. Agora, o que você falou, a gente tá falando de sangue, agora entrando pra questão de sangue, né? A gente vai chegar nas perguntas, né, da questão de, como se diz, preventivas, exames e tudo mais. Porém, a Priscila, que sua futura paciente, quando se fala sangue, o triglicérides, ele elevado, tem chance de risco cardíaco? Legal essa, né, Pri? Sim, ótima pergunta. O triglicérides, ele pouco aumentado, ele interfere no risco cardiovascular, né? É um dos fatores da síndrome metabólica, inclusive, né? O diagnóstico de síndrome metabólica contempla lá o triglicérides alterado. Diabetes, LDL, HDL baixo. LDL é o colesterol ruim alto, né? Sim. Mas tem outra doença causada pelo triglicérides que é genético.
que aí é o triglicérides muito alto, né? A gente está falando de um triglicérides de 800, 900, aí é uma doença grave genética. Já vi de 1000 e 1000. O sangue é tão espesso que quando tira, parece uma nata assim em cima, de tanto triglicérides que ele tá. E esses pacientes precisam, às vezes, até de fazer uma aférese do sangue, né? Fazer uma filtragem desse triglicérides de tão alto que tá, e ele também engrossa o sangue. É outro mecanismo de doença. Ele pode causar infarto, pode causar pancreatite, né? Entupimento do canal pancreático. Mas o triglicérides que eu estou falando agora é o de 180, de 200, que também tem que ser controlado. Mas ele pode gerar alguma coisa no coração? Ele muito grosso? Sim, o mesmo mecanismo do cigarro. Pode formar um coágulo, um sangue espesso, então favorece a coagulação do sangue. E de um dia para o outro ele também pode ter infarto. Não estou falando do triglicérides um pouco elevado. Sim, não, estou falando de extremamente 300, elevado. Estou falando dos bem patológicos mesmo, de 800, 900. Nossa, eu acho que ele forma como se fosse uma espécie de cera nas veias e artérias, né? É uma camada de gordura, né? É até visível no tubo de ensaio o sangue e a gordura em cima. E aí, voltando pro tabagismo, as pessoas elas falam assim, o cigarro, mas o vapor também, ele tem nicotina, alguns, né? Ou todos, eu não sei, tem, né? Sim. E essa nicotina, ela vai pra corrente sanguínea também? Vai, os vapes têm maior concentração de nicotina, inclusive. Eles surgiram com uma ideia boa, os desenvolvedores do vape, eles tinham uma ideia legal, era tirar o tabagista de cigarro convencional para ele fumar o vape. Que por contenção de danos é uma alternativa melhor para aquele paciente que não quer fumar de jeito nenhum, não quer parar de fumar de jeito nenhum. Ele é aquele paciente relutante. É um paciente que chega no consultório, ele fala, não vou parar de fumar. Eu nem vou conversar, tem que fazer um trabalho psicológico, então é muito difícil esse tipo de paciente. Então uma alternativa que pode ser oferecida é o vape, para ele largar o cigarro. Então ele vai ter menos problema, contenção de danos. Mas o problema do vape é que ele se extrapolou para os jovens, né? Virou um item descolado, de aceitação entre os jovens. Então, jovens que nem pensavam em fumar, não queriam nem saber de cigarro, porque cheira ruim, cheira mal, faz mal para a saúde, eles vendem o vape como algo que é inofensivo, né? E está tendo muito problema com os jovens, que não seriam tabagistas, mas agora são tabagistas de vape. E isso traz doenças pulmonares graves. É um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Foi proibido a comercialização dele. Lá e aqui no Brasil também. O que a gente consegue enxergar é que o vapor, ele veio... Porque assim, o cigarro, em alguns ambientes, principalmente, né, em baladas, ambientes fechados, é proibido. Então, e quando se fuma, você vai sentir cheiro na roupa, no cabelo. Aí a galera, não, começa a criar um repúdio, né? E o vapor não. O vapor a pessoa fala, eu consigo socializar, fumar aqui e não passa cheiro pra ninguém. Pelo contrário, né? Tem alguns que até tem um cheirinho bom e tal, bacana. E aí, dentro disso, a pessoa falou, não, então dá pra gente usar. Virou aqui uma moda. Só que o cigarro, ele também tem um ritual de você acendê-lo e ver o cigarro acabando. Então, eu fumei cigarro, fumei 2 cigarros. Foi isso que eu também li umas revistas, não lembro qual o nome, que o vapor não, você vai fumando, você não sabe quanto você tragou ali. Quantos puffs você deu. E aí o que acontece? Quando você puxa muito, disseram, né, essa revista que eu li, eu tenho que, não sei o artigo, enfim, essa matéria, ela fala o seguinte... O número o índice de nicotina é maior. É maior. Por causa da dependência é maior. Então, assim, tá o risco aí, né? Que fica a dica pra galera. Um médico aqui falando. O problema é que afetou pessoas que não fumariam. Sim. Né? O cigarro já estava em declínio. O uso do cigarro tradicional já estava em declínio. Não era para mexer. O cigarro já estava proibido em ambientes fechados, já eram... Quem fuma hoje tem vergonha de fumar, fuma escondido. Então é algo que deixa quieto, vai acabar sozinho. Mas aí o vape entrou na moda dos jovens, né? Sabores, cheiro gostoso. E é um grande problema agora. Criando-se um dano, né? Na saúde pública. Doutor, vamos lá.
Morte súbita. Tem como evitar? Tem como evitar, sim. Primeiro a gente tem que saber o motivo, o que causou a morte súbita desse paciente, né? Ou morte súbita abortada, no caso, né? Que a morte súbita, o cara morreu, aí não tem jeito. Mas a morte súbita abortada geralmente é muito falado nos casos de arritmia, de miocardiopatia hipertrófica. O coração é mais musculoso e ele está mais suscetível a umas arritmias mais graves. É um caso que aconteceu, né, em jogadores de futebol, é bem frequente. E um exemplo muito, muito bem sucedido de ressuscitação foi o caso do jogador, né, do Eriksen. No meio do jogo, na Eurocopa, ele caiu no gramado, ele teve a morte, ele morreu ali. Ele teve uma fibrilação ventricular, isso aí é uma parada cardíaca. E precisou do desfibrilador para reverter. Sem desfibrilador ele não voltaria. Não voltaria? Tipo o Serginho do São Caetano, lembra dele? Lembro. Ele teve uma parada cardíaca, mesma coisa. As manobras todas e não... Não é uma massagem cardíaca não vai voltar. Tem que ter o choque para o coração entrar nos eixos de novo. E aí a ressuscitação cardiopulmonar é importante, mas se não tiver o choque, o paciente não volta. Então essa é uma ferramenta de conseguir reverter uma morte súbita ali no momento, no acontecimento, no evento. Se a causa da morte for arritmia, tem que ter o desfibrilador por perto, né? Virou até lei, né? Lei estadual, todo ambiente com aglomerações tem que ter um desfibrilador perto. Muito bom saber, né? Doutor, eu vejo o pessoal hoje fazendo uso de Viagra assim indiscriminadamente, até mesmo entre os jovens. O Viagra causa infarto? Não, esse é um mito, né? O Viagra não causa infarto. O que é? Deixa eu Não, mas relaxar. pode... Não, o Viagra causa infarto. Eu falo assim, porque já escutei que já morreram algumas pessoas por causa do Viagra. Imagina, os caras que... Imagina, se o Viagra causasse infarto, eu ia montar uma clínica de cardiologia na frente das casas de prostituição. Isso que todos os homens usam. Né? Todos os homens perguntar, posso usar? Pode. Então não, é mito? Eu jurava que é um mito, mas o que acontece? Vamos a um paciente idoso, tem seus 70 anos, já tem uma doença coronariana, sabida ou não, e às vezes ele quer performar bem, né? Quer fazer um negócio bem feito, casou com a mulher mais nova, então ele quer fazer bonito, e ele já tem a doença lá. E aí ele não treinou direito. Aí ele não fez o check-up direito. Não fez atividade física. Tem condicionamento não físico. tem, ele tem a doença cardíaca, e aí na hora do vamos ver ali, que precisa de um esforço também, ele vai infartar porque ele já tem a doença cardíaca. Né? Mas o Viagra, o Cialis, a Tadalafila, Sildenafila, eles não causam um infarto direto. Pelo contrário, eles são vasodilatadores. Uhum. Né? Eles vasodilatam. Então, muita gente queixa até de dor de cabeça, porque faz dilatação, né, no corpo inteiro. Mas não tem relação com infarto, não. Doutor, eu tenho uma outra dúvida nessa mesma pergunta. Por exemplo, se esses remédios que são chamados de Viagra, né? Tadalafila, Sildenafila, se eles são vasodilatadores, eles são usados no tratamento de pessoas que têm a insuficiência cardíaca? Não para esse fim. A insuficiência cardíaca tem outras medicações específicas para isso. E o vasodilatador a gente usa especificamente nos casos que tem doença coronariana, entupimento nas coronárias, que não dá para tratar mais. A artéria é muito fina, não tem o que fazer. E aí usa os vasodilatadores. Mas de uma maneira geral, a insuficiência cardíaca, que tem outras causas que não só infarto, são outras medicações que previnem que o coração se dilate mais. Tem diuréticos também para não acumular água no pulmão. Mas o vasodilatador, sildenafila, tadalafila, não é uma medicação que a gente prescreve para esse fim. Ah, certo. Mas já deixando a dica aqui, né, Gu? Todo excesso faz mal, né? Porque a gente fala, Claro. Falou, não vai dar pau, não vai infartar, né? Pode infartar devido a outros fatores.
Mas se o cara falar, então no Viagra no infarto, tomar 1, tomar 2, vai dar pau. Não né? é. Deixar bem não claro. tô falando de excesso aqui, né? Tô falando de tomar a dose habitual, né? Sem overdose, né? Só a dose normal mesmo. Então, a Pri falou do Viagra, que ela tava na dúvida aqui. E eu vou pra bebida alcoólica. A bebida alcoólica pode dar pau no coração? Tá engraçadinho hoje, hein, Reinaldo? O excesso, sim. O excesso pode. A bebida, o paciente etilista mesmo, né? Tá. Um cachaceiro. E aí deu pau. Aí Ele pode cara ter doença não gosta cardíaca, até uma dilatação do coração. Insuficiência cardíaca causada por álcool. Exclusivamente por álcool. Olha o coração só. fica fraco? Fica fraco. É muito raro de ver hoje em dia. Né? Hoje em dia você não vê muita gente alcoólatra, assim, né? Sim. Mas anteriormente a gente via muito, né? Pedia um cateterismo, paciente alcoólatra e tinha um coração dilatado. Qual a principal causa de coração dilatado? Entupimento nas coronárias. Ia lá, fazia o cateterismo, não tinha entupimento nenhum. Então a doença mesmo era por conta do álcool mesmo, que dilatou o coração. Mas o uso moderado não causa problema cardíaco. Moderado que eu falo é uma dose, uma latinha de cerveja por dia, não vai te causar doença cardiovascular. Sim. É claro que se você está no processo de emagrecimento ou algum outro protocolo, isso pode atrapalhar. É um plano alimentar, né? Muita caloria envolvida. Então, mas falando só de coração, não vai ter problema. Pode ficar moderação, tranquilo, né? sempre moderação. Agora vamos para quais sintomas de alerta de insuficiência cardíaca? Então, Certo. assim, tem sintomas, né? Como é que a gente percebe que a pessoa tá, tipo, eu tô com uma insuficiência cardíaca? Porque muita gente fala, fui amarrar o cadarço, tô sentindo cansaço. Vou subir uma escada, é um fator? É isso. A primeira manifestação de insuficiência cardíaca é o cansaço. Primeiro é um cansaço aos moderados, aos grandes esforços, vai subir escada, cansa. Depois é um cansaço para amarrar um tênis. Depois um cansaço até para tomar banho. Não consegue nem dormir de barriga para cima. Com um travesseiro, vai aumentando os travesseiros. Porque não consegue, tem que dormir sentado. Porque vai acumulando água no pulmão aos poucos. Então o principal diagnóstico é o cansaço. Junto com isso vem o inchaço nas pernas. E dependendo da causa da dilatação, como eu falei, pode ser infarto, então pode ter dor no peito, pode ter outras manifestações, a palpitação, a arritmia, isso sim pode estar envolvido. Hugo, então a gente volta tudo do princípio, né, Pri? Porque a gente falou assim, isso são sintomas, né? Sintomas. Se você definir pra gente, pra nós, né, pro público que em geral que tá assistindo, o que é uma insuficiência cardíaca, né? Legal, acho que falar, Quem né? tem insuficiência cardíaca pode fazer atividade física? Pode, mas depende do grau de insuficiência cardíaca e do tipo. Nós temos a insuficiência cardíaca do coração dilatado e do coração hipertrófico. Né? A de fração de ejeção preservada, que é o coração hipertrófico, e a reduzida, que é o dilatado. Legal, era isso aí a pergunta. Mas tem graus de insuficiência cardíaca, de limitação desse paciente, mas todos devem fazer. Existem programas de reabilitação cardíaca com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, que estimulam a atividade física no paciente, mesmo naquele grau mais grave de insuficiência cardíaca. Precisa fazer. Atividade física é muito importante para o nosso organismo. A gente não pode ficar parado. O sedentarismo é péssimo, a gente não vai... a gente precisa de ter músculo para viver, para ter autonomia. Né? Então, ficar parado é a pior coisa. Doutora, a insuficiência cardíaca, ela também impacta na massa muscular? A gente sabe que tem uma doença caquexia, né? Cardíaca. Isso. É isso, né? O que acontece? O coração não bate direito. Ele bate devagarzinho. Então não chega muita coisa no organismo, muito nutriente, muito oxigênio no organismo. E o que o nosso corpo é inteligente? O que ele vai fazer? Já que tem pouco, eu vou direcionar para o que importa. O que importa a princípio para a gente? É o cérebro, né, os órgãos vitais. E os músculos vão ficando para trás. Né? Não precisa chegar... Acontece uma adaptação ali àquela restrição de oxigênio metabólica. Né? Então o paciente acaba ficando atrofiado, com perda de massa muscular. Nossa, muito interessante, né?
A gente falou lá no início, né, do podcast, agora a gente já está aqui indo para o meio, a gente falou sobre arritmia. Você falou que no decorrer do dia a gente pode ter alguns picos de arritmia e tudo mais. E as pessoas tendo essa questão de arritmia, ela pode fazer atividade física? Deve-se fazer atividade física? Sim, na maioria dos casos, sim. Sim. A maioria das arritmias são benignas. Tá. A grande maioria. E mesmo as malignas, você pode fazer atividade física. O Eriksen voltou e jogou a Copa do Mundo. Então, imagina, né? Uma arritmia gravíssima. Ele botou o cardiodesfibrilador implantável. Então é um marca-passo. Ele jogou com um dispositivo dentro dele. Que caso ele tivesse arritmia no meio do campo, ele ia dar um choque, ele ia tomar um choque no meio do jogo. É um desfibrilador implantado ali. Né? Então, se ele fosse meu paciente, eu não autorizaria a jogar profissionalmente, mas alguém autorizou e ele jogou e não teve nenhum problema. Mas, para provar para você que dá todas as arritmias, praticamente, você não tem restrição à atividade física, né? Mas tem que ter um acompanhamento para saber qual tipo, até onde eu posso ir. Também não vai querer correr uma maratona, né? Não vai, né? Não, São Silvestre daqui 20 dias, não é assim. Né? Mas legal você falar disso daí. Hugo, deixa eu te perguntar. Agora tá uma febre, agora não, já teve já há muito tempo atrás, que já o pessoal usou muitos estimulantes, que são os pozinhos lá para dar um pique para treino, e a galera agora tá vindo com energético, com muita força, né, para usar para os treinos. Isso gera um impacto aí na questão cardiovascular no coração? O energético, ele não é esse vilão que falam por aí. Né? É uma alternativa de cafeína. Uma latinha de energético convencional, aquela pequenininha, é equivalente a uma dose de café expresso. Então não teria tanto problema tomar uma latinha. O problema é o excesso, ou o que você põe junto com esse energético. Você está numa balada, põe energético com álcool junto, e aí tem alguma doença, algum problema grave, vai para o hospital, a culpa é do energético, né? Nunca é do álcool ou do que estava envolvido ali, drogas ilícitas. Então, mas o energético em doses normais, baixas, não causa problema cardíaco. Tem pessoas mais sensíveis que podem ter mais taquicardia, mas é sensível à cafeína. Vai ter taquicardia pelo Red Bull, pelo energético, ou pela cafeína, pelo café em geral. Então entra naquela questão, né? Tem gente que fala, eu tomo café, vou pra casa, durmo, não dá nada. Tomo energético, a mesma coisa tomar água. E tem gente que tem sensibilidade, né? Tem, e o problema da cafeína é que você acha que não faz nada, que você está tomando, você está resistente ao efeito dela. Mas se você tomar à noite, depois das 16 horas já não é recomendável tomar nada com cafeína, porque ela altera seu sono. Você acha que dormiu bem, mas não dormiu bem, você não chegou a um estágio legal de sono. E aí, às vezes você acorda com fadiga, devia ter dormido mais, e não sabe às vezes por quê. E aí é a cafeína, que você acha que não deu efeito, mas ela está atuando sim. Olha só, aumenta o nível de cortisol, né, então. Deixa a pessoa mais agitadona. Eu, por exemplo, sou bem sensível. Doutor, falando, né, nesse risco de infarto aí, o senhor não, né? Você, né, Gustavo? Já deixou claro aqui que o energético não é a causa. Mas uma pessoa que já teve infarto, ela pode treinar normal? Se a pessoa teve infarto, ele foi tratado adequadamente a tempo, porque o infarto, se você não tratar a tempo, o coração cicatriza, ali no músculo morre. Então desenvolve essa insuficiência cardíaca. Mas se for tratado a tempo, antes de 12 horas, o mais precoce possível, o paciente sai sem sequela nenhuma. Trata o entupimento, vai ter vida normal. Já aqueles que desenvolveram sequelas, eles podem fazer a reabilitação cardíaca. Primeiro faz alguns exames para ver se não tem isquemia residual, ou seja, se não tem algum entupimento causando angina, causando problema ali no músculo cardíaco, porque para não estimular no exercício físico e o paciente tem infarto no meio da academia, por exemplo. Então faça esses exames, vai no processo de reabilitação, está tudo bem,
vai para atividade física normalmente, seguindo as suas restrições ali, né? Doutor, então, no caso, a pessoa infartada, ela pode treinar, mas se ela tiver uma isquemia, e ela já não pode. É isso. A isquemia é sinal de que tem alguma coisa errada ali no coração. A isquemia tem que ser revertida. Ou com angioplastia, que é botar a molinha, um stent ali na obstrução que está causando essa isquemia, ou botar uma ponte, se for um caso mais complexo, ou até o tratamento clínico, né, com vasodilatadores, se tiver com isquemia. Então, isquemia não é indicado. Quem está com isquemia não deve fazer exercício físico. Tem que estar com a doença estável, doença coronariana, doença cardíaca estável. E aí pensa no retorno à atividade física. Entendi. Então não tem desculpa, hein? Você já Não. infartou e tá usando isso para não treinar, não tem essa desculpa. Não tem. Pacientes vêm para mim. É engraçado o impacto que a doença cardíaca causa, principalmente em homens. Eles trataram a doença de maneira eletiva, o coração está normal, mas eles estão mais deprimidos, estão se sentindo menos homens, eles acham que estão incapacitados, que não pode fazer atividade física, então a gente tem que estimular. Cara, seu coração está normal, está melhor do que antes. Você estava treinando com a artéria entupida. E agora que você está com a artéria aberta, está lá com o stent no lugar certinho. Olha só. Você está com medo? Né? Isso nos casos estáveis, né? Que não afetou o coração. Então, a parte psicológica tem que ser muito bem trabalhada nesses pacientes. Porque eles ficam muito abalados, né? Eles acham que são incapazes, são improdutivos. Eles pedem até laudo pro INSS. Eu falei, cara, pra que isso que é laudo? Eu fiz o tratamento seu para você voltar a ter uma vida normal. Né? Então tem que estimular isso, porque reverteu, resgatou o coração dele. Sim. Falando nessa questão de você fez o tratamento, fez o acompanhamento, colocou ali o catéter, né? Voltou para a vida funcional normal. Quais são os avanços mais recentes em tratamentos cardiológicos? A menina dos olhos do momento é o que a gente chama de TAV. É a troca da válvula aórtica por cateterismo. Não precisa abrir o peito para trocar a válvula. Há poucos anos atrás, de 10 anos para trás, o único jeito de trocar a válvula era abrindo o peito. E pacientes com alto risco cirúrgico não operavam. Então eles tinham uma qualidade de vida péssima. No caso da válvula aórtica, o sangue não vai para o corpo porque a válvula está comprimida ali, não deixa o sangue passar. Então a paciente vai ter síncope, não vai chegar sangue no cérebro, vai ter dor no peito porque não vai irrigar as coronárias direito, vai ter a qualidade de vida péssima e não vai poder operar porque o risco é muito alto. Então esse implante por catéter veio salvar esses pacientes, dar qualidade de vida para eles. E ele é tão bom esse procedimento que ele já está se estendendo para os pacientes com riscos cardiovasculares menores. Antes eram só os inoperáveis, agora os de alto risco e agora até os de moderado risco, comparados com a cirurgia cardíaca de troca de válvula, estão tendo bons resultados. E se você falou da questão cirúrgica, é feito como hoje esse procedimento? É com tecnologia, óbvio, né? Porque não vai abrir o cara, então é por computador. Sim, é um videoparaleloscopia. É um cateterismo. Cateterismo. Entra por outra acesso pela perna, porque a válvula é muito calibrosa. Tá. Então, pelo braço, a artéria é fina, não tem como passar. Mas pela perna, a válvula sobe. A válvula nada mais é que um stent grande. É um stentão que você põe ali, comprime aquele calço da válvula que está espremendo e volta a ter o fluxo normal pro corpo inteiro. Você falou o resultado é imediato. Você falou uma outra coisa aí que eu achei legal. Você falou cálcio, né? É a calcificação. Calcificação é causado. A gente sabe o que você falou, tabagismo, uma delas, né? Então, pessoa que fuma muito, quando vai fazer aquele exame de imagem, né? Começa a ver que tá calcificadas, né? Tabagista, doenças que causam inflamação crônica no organismo. Né? Doenças reumáticas, obesidade, que causam inflamação crônica subclínica.
Você pode reparar, o obeso saudável, né? Ele fala, não tenho doença nenhuma, eu sou saudável. Vai olhar os níveis inflamatórios dele ali. Tem uma alteração. Tá com uma proteína C reativa, que é o PCR alterado, tá com a ferritina às vezes elevada. E isso, ao longo dos anos, vai depositando cálcio e gordura nas artérias em geral, também nas coronárias. E na hora ali, eu estou saudável. Por quê? Porque a doença está começando. Ele vai ter a consequência da doença daqui 30 anos, que aí ela vai se desenvolver. Cálcio na coronária significa processo inflamatório e placa de gordura. Então, se você faz um exame que detecta cálcio na coronária e deu alguma coisa ali, a gente já tem que ficar antenado com isso, porque pode ter alguma doença ali já estabelecendo e tem que usar medicação, né? A estatina veio aí para ajudar a gente. Gu, voltando, falando do Ozempic aqui, pincelando por cima, a gente falou na questão cardiovascular, que é para obesidade, mas como ele funciona para a pessoa que vai usar no tratamento para emagrecer? Como é que ela vai agir no seu organismo? Ele atua em vários sistemas do corpo, mas principalmente no trato gastrointestinal. Ele retarda seu esvaziamento gástrico, então você tem maior saciedade, você come um alimento e ele fica mais tempo no estômago, mais tempo parado, então aumenta a sua saciedade, você tem menos fome. Inclusive é um dos efeitos colaterais do Ozempic, que é a constipação intestinal. A pessoa tem dificuldade para ir no banheiro, então tem que se hidratar bem, comer bastante fibra, às vezes ajudar com um óleo mineral para melhorar esse efeito colateral. Mas basicamente é isso, né? Ele inibe aquela vontade de bater um prato, de aquela comer compulsão, né? Toda vez que ele comer. Tem dois tipos de fome, né? Tem essa fome do cara bater o prato e tem a compulsão alimentar, que é o cara que fica beliscando o dia inteiro. Aquela fome hedônica, eu mereço isso, né? Hoje eu tive um dia pesado, vamos pedir um lanche, vamos pedir uma pizza. Hoje eu acho que eu vou pedir. Não, tô brincando. Mas é isso. Não, mas mereço, hoje né? eu mereço comer lixo. E a compulsão alimentar está mais relacionada a isso. E aí a gente tem outras medicações para trabalhar com isso também, né? Porque a obesidade tá relacionada a vários problemas ali no organismo. Então a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades para a pessoa emagrecer. Mas Sem legal. sofrer. Tavo, quais são os riscos e impactos do uso de anabolizantes para a saúde cardíaca? Muito bom. Isso é muito importante. É um tema extremamente polêmico. É até delicado falar disso. Porque o meio médico, cardiologistas, falou testosterona, falou hormônio, já vem uma raiva para não pode, não deve, né? Então, assim, hormônio faz parte do nosso organismo, a gente precisa, mas o excesso faz mal. A diferença entre um remédio e um veneno é a dose e o tempo que você está exposto a isso. Então, o hormônio em excesso, doses suprafisiológicas, vai sim causar problema cardíaco. Principalmente o que mais acontece é a hipertrofia do miocárdio, vai gerar até uma insuficiência cardíaca do coração de tão hipertrófico que ele está, tão musculoso, mas também pode dar infarto, risco de trombose, né? Além das outras doenças de outros órgãos, né? Insuficiência renal, hepática, né? Do fígado. Mas o uso fisiológico, racional do hormônio deve ser estimulado. O hipogonadismo, que é a baixa da testosterona, também aumenta o risco cardiovascular. Então a gente não pode não fazer em quem precisa. Quem precisa deve fazer a reposição hormonal com consciência. Legal. Levantar aí um cardiologista falando, né, Pri? Exatamente. Pra gente, justamente. O que você acabou de falar, Gu, é justamente você manter o equilíbrio do seu corpo, né? Se tá em baixa, vai dar um déficit, vai dar problema cardíaco. Então tem que fazer aí a TRT, né?
terapia de reposição de Posição, testosterona. TRH, TRT. Que isso, sem ser em dosagens supras, dosagens altas. Seu médico vai te avaliar e vai mandar a dosagem que serve para você. E Exato. aí, isso é uma questão aí preventiva, até porque quando tá em baixa, você acabou de falar É aqui. protetor cardiovascular, né? O hormônio, por que não falam do hormônio da tireoide? Que muitas pessoas usam, fazem a reposição hormonal, o hormônio da tireoide. A falta dele não vai te fazer mal? Muito mal, é hipotireoidismo. O excesso dele não vai te fazer mal também? O hipertireoidismo? Sim. Vai também. Então a gente está falando de hormônio, é uma coisa que a gente precisa para nossa vida. Para ter qualidade de vida e não ter doenças. E é o que o nosso corpo produz, né? Nosso corpo produz, e aí com o passar dos anos, com a idade, principalmente mulheres pós-menopausa, homens também têm a andropausa, tem a queda do hormônio com o passar da idade. E não é mal nenhum repor esse hormônio. Tem gente que, eu quero ficar mais velho, eu quero ser natural. É a opção da pessoa. Mas quem quer se manter jovem, com um corpo saudável, tem que fazer a alimentação correta, atividade física e tá com os hormônios em dia. Perfeito. Legal. Gu, já que a gente tá falando de hormônio, vou falar de treino, que é a minha área aqui, beleza? Bora. Então, nós estamos com um cardiologista, então vamos fazer a consulta aqui. Ó, treino aeróbio, tá? Então é o treino de cardio, gente. E treino de força, que é o anaeróbio. Qual é o melhor? Para o corpo como um todo, não existe um melhor que o outro, né? O aeróbico ele é bom para o seu condicionamento cardíaco. Nosso coração tem que bater, mas não tanto assim. Então, o exercício aeróbico ele regula o batimento cardíaco. Há atletas que têm batimento cardíaco de 40 e vivem normalmente com isso. Não estou dizendo para você virar atleta e ter essa frequência cardíaca de 40, mas o ideal é o coração bater ali 60 batimentos em repouso. Muita gente acha, não é baixo isso, não. É o ideal, é o que a gente busca. Batimento de 80, 90, tem que ver isso aí melhor. Às vezes é só o sedentarismo que está causando isso. Então o aeróbico vai ajudar no condicionamento cardíaco. Já o treino de força aumenta seu metabolismo. Sua massa muscular aumenta, a taxa metabólica basal aumenta, porque você ganha massa muscular, que é um tecido que gasta muita caloria. E isso é bom para o coração, porque diminui a inflamação, você vai emagrecer, você vai ter uma massa muscular, então você vai ter um metabolismo acelerado e vai perder gordura, vai ter todos os benefícios do aumento da massa muscular. Sim. Pegando o gancho aqui, quando a gente faz o treino de cardio, automaticamente a gente melhora a questão cardiovascular que você falou. Então você aconselha a gente fazer treinos de cardiovascular diários assim, tipo 30 minutinhos, 20, 30 minutos por dia? Você fala assim, acho que é legal, é bacana pro coração, para manter um coração saudável, não virar um maratonista, porque a gente sabe que em excesso tudo que é alto rendimento não faz bem pro corpo, prejudicial. Gera o desequilíbrio. Atletas de alto rendimento não têm uma sobrevida, né? Não vivem muito. Você busca o extremo do seu corpo, né? Usam muito do corpo, gastam muito o corpo. Mas um conselho assim para um coração saudável? Treino de força pelo menos 3 vezes na semana, um treino aeróbico de 2 a 3 vezes na semana também, moderada intensidade, chegar numa frequência cardíaca submáxima. Submáxima significa uma frequência cardíaca 85% da máxima calculada. Então, por idade, sim. Pela idade. É um exercício eficaz para o condicionamento cardíaco. Tentar juntar as duas coisas, né? Sem exageros, moderação sempre, tanto para comida quanto para atividade física. Muito legal você falar isso daí, Igor, porque assim, a gente é um canal que dissemina informação de qualidade e saúde, né, Pri? E o que a gente vê às vezes aqui, né, cada um vem aqui e defende sua tese, é bacana, a gente está aqui para absorver. Mas você fez essa junção, você trouxe os dois, nenhum nem outro. Eu acho que ficou muito legal isso daí. Um vai complementar o outro. Porque tem muita gente que levanta a bandeira. Não. Treino, já foi comprovado que treino de força é eficiente, o coração não precisa de cardio, né? Então tem muito essa e vice-versa. Essa disputa, né? Parece que é uma competição, né? Um é melhor que o outro. Não, tem que fazer os dois com moderação.
Né? Pensa no cara que só faz aeróbico, maratonista, até o amador. Ele perde massa muscular, você vê que o aspecto dele é um cara magro, que não tem, é sarcopênico até, né? Baixa massa Sim. muscular. E para você envelhecer de maneira saudável, você precisa de massa muscular. Você precisa acumular massa muscular ao longo da vida. Sim. É uma poupança. Né? Você se preocupa em juntar dinheiro para aposentar, mas não se preocupa em ter saúde, em guardar a massa muscular, porque ao longo da vida você vai perdendo isso. Então, quanto mais você conseguir juntar de uma maneira saudável, né, sem excessos de esteroides e tal, você vai se dar bem lá no futuro. Você precisa de autonomia. O que você precisa quando você está idoso, você está com 90 anos? O que você se importa ali na hora? Eu quero levantar da cama, eu quero me virar sozinho, eu quero tomar meu banho, eu quero botar minha calça. Autonomia, né? Quero ir no banheiro sozinho, sem ninguém me ajudando. Né? E ter cabeça boa, a mente lúcida. É tudo que a gente quer não quer depender de ninguém. Sim. Se for para depender, a gente não quer viver desse jeito. Para isso precisa de massa muscular, né? Precisa. Longevidade com qualidade de vida, né? Esse isso aí. É todos nós, né? Buscamos. É verdade. Doutor, você é cardiologista clínico e como algumas áreas médicas têm subdivisões, né? Quantas especialidades tem dentro da cardiologia? Por exemplo, assim, como que eu sei qual cardiologista buscar para o meu caso, para uma necessidade específica? Eu acho que como o paciente não sabe direito o que tem, é leigo, né? Não entende da doença, primeiro vai num clínico, um cardiologista clínico. E depois, com alguns exames, ele pede e direciona para alguns especialistas, se for o caso, se for necessário. Um arritmologista, um médico especializado em doença coronariana, então um médico especializado em dilatação, insuficiência cardíaca. Então dá para direcionar para vários segmentos. Médico de esporte, para quem quiser fazer atividade mais intensa. Então, o primeiro passo é procurar um cardiologista clínico, fazer o exame de rotina ou direcionado para a sua queixa. E aí ele vai definir lá na hora. Então, por exemplo, no caso aqui, eu vou citar um caso específico. Se um atleta que já está começando a ter sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, tem essa especialidade dentro da cardiologia? Tem cardiologia do esporte, sim. Perfeito. E agora aqui, deixando para o público de casa, Gu, queria que você falasse, primeiramente, sobre a questão da importância de fazer os exames de rotina, o check-up. Né? Então, você deixa aí esse aviso público, né, que é importante, que isso daí salva vidas. Deixar um recado pro pessoal aí, viu? Não precisa ter sintoma para começar a se prevenir. Tá? A partir dos 40 anos, já é recomendável que se faça um check-up cardiológico, um check-up geral. Para justamente, se tiver alguma doença já em desenvolvimento, a gente fazer uma detecção precoce. Né? Porque o câncer de mama, né, por exemplo, né, a mulher faz o preventivo lá, detecta precocemente, consegue tratar e tem um resultado muito melhor. Então, com as doenças cardíacas também funcionam assim. Principalmente a doença coronariana, do infarto, que vai progredindo. Então, quanto mais cedo fizer, mais cedo não, 40 anos, né? A idade mais ou menos estabelecida para começar o check-up, é importante fazer, não é procurar pelo em ovo. Não é, quem só faz doença, quem faz exame. Não é assim. Quem não faz exame, quando for ver, já está tarde demais. Os pacientes, às vezes, hoje mesmo, eu atendi uma paciente, chegou para mim, ela tinha 58, 68 anos, 58, se gabando de que nunca tinha ido num cardiologista. Aí eu falei, você tá feliz com isso? Você fala isso rindo para mim? Aí se tiver alguma doença grave, eu vou saber só agora, sendo que anteriormente poderia ter resolvido muito mais fácil. E você ia ter qualidade de vida muito melhor. Você está se arriscando de não ter procurado um cardiologista lá nos 40 anos. Bem bacana. Que fica o alerta aí. Fica o alerta. Gu, para achar você,
Dr. Gustavo Afonso de Oliveira, acha como? Pelo Instagram? Nas redes sociais. Você quer falar a clínica que você atende a região? Como é que você quer deixar? Deixa pro público aí. Nas redes sociais, eu atuo bastante no Instagram, @drgustavoafonso.médico, Afonso é com 2 Fs. E lá na bio tem o link dos locais que eu trabalho. Quem tiver interesse pode ir lá pesquisar, marcar sua consulta. Será um prazer receber todo mundo. Cool. Mais uma vez, sem palavras, Bom. né, Pri? Sem palavras. Eu Muito agradeço obrigada, demais a doutor. oportunidade, viu? Foi um Não, prazer estar aqui. Foi ótimo. E deixando aqui pra você, pro público de casa, câmera central aí com a gente quebrando tudo. Doutor Gustavo Afonso de Oliveira ficou com a gente até o final aqui. Então, ó, inscreva-se no canal, vai lá, estamos na plataforma do Spotify a todo vapor. Fechou? Valeu. Our Body. Papo Saúde. Até a próxima. Tamo junto.